Pessoal, a gente já comentou como é que calcula o potencial elétrico devido a uma carga pontiforme. A gente usa essa expressãozinha bem aqui. Tá? Se eu tenho uma carga Qzinho aqui positiva, uma carga Qzão aqui no centro, né, localizada nesse ponto A, como é que eu calculo o potencial elétrico dessa carga lá no ponto C, por exemplo? Eu uso essa expressão aqui. Constante, valor da carga fonte e a distância do ponto, essa distância D aqui, ó, que vai do ponto aonde a carga está até o ponto C, onde eu quero calcular o potencial. Certo, professor? Isso o senhor já falou, a gente já sabe disso. Qual é a novidade? A novidade é que se agora eu não tiver uma carga pontual, o que é uma carga pontual? É uma carga que não tem tamanho, tamanho desprezível. O tamanho dela é o tamanho de um ponto. Essa carga Qzão aqui, ela estava localizada no ponto A. Só que agora eu tenho um condutor esférico, então é uma bola metálica condutora e ela está eletrizada. Ela está eletrizada com essa mesma carga Qzão. E aí eu já te falei que num condutor eletrizado, as cargas elétricas em excesso se distribuem pela superfície externa desse condutor. Tá bom, então essa carga Qzão agora, ela não está mais aqui no ponto A. Ela está onde? Ela está espalhada por toda a superfície desse condutor. E aí o que é que eu quero? Dito isso, eu quero calcular a mesma coisa. Eu quero quanto é que vale agora o potencial elétrico dessa bola condutora eletrizada, né? O potencial elétrico que esse condutor esférico está produzindo lá no ponto C. Eu quero potencial aqui no ponto C. Qual é a expressão que eu vou utilizar? A mesma expressão. Constante, valor da carga, que agora está distribuída na superfície. Essa carga que antes estava no ponto, agora ela está onde? Ela está distribuída na superfície desse condutor esférico. E eu vou usar o mesmo valor da carga. E a distância? Eu vou pegar a distância do ponto C, que eu quero calcular, até o centro do condutor. Tudo se passa como se toda essa carga que está espalhada aqui na superfície, ela continuasse concentrada aonde? No centro desse condutor. Belezinha? Então se calcula do mesmo jeito, não tem nenhuma novidade matemática. Qual é a novidade então, professor? A novidade é o seguinte, que eu posso te perguntar, por exemplo, algo sobre os potenciais elétricos nos pontos A, B e C. Você já sabe que isso aqui é uma carga positiva, ela vai gerar uma linha de campo de afastamento. Por quê? Porque isso aqui é uma carga positiva. Cargas positivas geram linhas de campo se afastando dela. E o potencial aqui, ele vai caindo ao longo dessa linha. Então eu já sei que o menor potencial aqui é o do ponto C. Porque eu vindo aqui da esquerda para a direita, eu estou andando no sentido da linha. Não é isso? De B para C eu estou andando no sentido da linha, o potencial cai. Aí, o que é que eu tenho que saber aqui? Ó? Que o potencial na superfície do condutor é o mesmo potencial em qualquer ponto aqui dentro do condutor. Fala de novo aí, professor. O potencial interno, em qualquer ponto dentro do condutor esférico eletrizado, detalhe, em equilíbrio eletrostático, tá certo? Equilíbrio eletrostático. Ih, professor, agora está complicando. O que é o equilíbrio eletrostático? É o simples fato dessas cargas aqui estarem em equilíbrio. Elas não têm sinais iguais, então elas querem se afastar o máximo possível, até onde não der mais para se afastar, até elas atingirem o equilíbrio eletrostático. Pronto. É uma situação de repulsão mútua entre as cargas até atingir uma condição de equilíbrio. Vai chegar uma hora que essas cargas já estão afastadas o máximo possível. Pronto, é o equilíbrio eletrostático. Elas não se movimentam mais. Pronto, elas não se movimentam mais. Acontece que em qualquer ponto dentro do condutor, o potencial é o mesmo que o potencial na superfície. Então, o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. E à medida que você vai se afastando, certo? O potencial aqui, no caso, vai diminuindo. Se eu quiser calcular o potencial lá no ponto B, aí eu não vou usar a distância D. Ó. Qual é a distância do centro até o ponto B?
Aí eu vou usar o quê? O raio. Quer dizer que no lugar do D, eu colocaria o quê? Eu colocaria o raio. Potencial no ponto B, constante. Valor da carga que está espalhada na superfície. E aí eu uso a distância como sendo igual ao raio, que é a distância do ponto B até o ponto A. Isso aqui é o raio, né? Belezinha? Tranquilo. Essa é a diferença, né? Digamos assim. Se a carga for negativa, mesma ideia. Como é que eu calculo o potencial no ponto C? Constante, carga negativa, distância do ponto C até o centro. Como a carga agora é negativa, a linha de centro, a linha de força, está se aproximando da carga fonte, né? Então agora o potencial ele vai diminuindo quando eu vou de C para B, ó, no sentido da linha. Então o potencial de A é igual ao potencial de B. Por quê? Porque o potencial dentro da bola é igual ao potencial na superfície. No ponto A, o potencial elétrico é igual ao potencial no ponto B. Não muda em qualquer ponto interno aqui. E esse potencial ele é menor do que o potencial no ponto C, porque da direita para a esquerda, ó, ao longo da linha o potencial cai. Então esse potencial aqui é o maior. Quer dizer que agora o potencial em VC é o maior possível. Belezinha? Vocês lembram quando a gente falou da parte de contato, da eletrização por contato, quando eu tinha duas esferas, uma com cargas diferentes, né? No caso aqui de dimensões iguais, mesmo raio, então cada uma, elas iriam se distribuir, a distribuição de cargas seria de maneira que cada uma tivesse a mesma carga, né? Elas só iriam se distribuir de maneira diferente se elas tivessem raios diferentes. Lembra disso que eu te falei? Aquela que tivesse o dobro do raio ia ficar com o dobro de carga, porque é a maior que manda, né? Lembra disso? Se a esfera tivesse um raio 3 vezes maior, ela ia ficar com a carga 3 vezes maior. Então aqui elas têm mesmas dimensões. Então tem mesmo raio. Quando eu fechar essa chave aqui, né? Baixar essa chave aqui, ó. Então elas vão ficar com mesma carga, porque tem dimensões iguais. Qual é o valor de carga que ela vai ficar? É só somar isso aqui, né? Soma o valor de carga de cada uma e divide por 2. Então aqui vai ficar menos 4, né? Vai ficar menos 4 dividido por 2, então vai ficar menos 2 microcoulombs. É a carga que cada uma vai ficar. Beleza? Quando você coloca, e o que é que eu quero te dizer com isso? Quando você coloca dois corpos condutores eletrizados em contato, eles vão trocar cargas até atingirem o mesmo potencial elétrico. Não é até atingirem a mesma carga, não, professor. Não é até atingir a mesma carga, porque ele só vai atingir a mesma carga se eles tiverem o quê? Se eles tiverem dimensões iguais. Se eu já te falei. Se eles tiverem raios diferentes, aí eles não vão ter cargas iguais. Então se eu colocar eles em contato, eles vão trocar cargas até eles ficarem com o mesmo potencial elétrico. E como é que calcula esse potencial elétrico? Aí eu te falei aqui, ó. Como é que calcula esse potencial elétrico? O potencial elétrico do condutor está aqui, ó. Constante vezes a carga que está distribuída na superfície pelo raio. Constante vezes a carga que está distribuída na superfície dividido pelo raio, né? Dividido pelo raio. Belezinha? Tranquilo aí, pessoal? Então é o seguinte, ó. Então, essa era a parte que eu queria falar para vocês de potencial elétrico em um condutor esférico eletrizado. E para a gente finalizar essa parte aí de potencial elétrico no condutor esférico, vamos fazer só esse exemplo aqui, ó. Uma esfera metálica oca. Lembrando que o corpo ele pode ser um corpo rígido, né? Um condutor rígido, ou uma casca metálica, como ele está se referindo aqui nesse caso, ó, uma esfera metálica oca. Então, ele possui um diâmetro de 2 metros. Então, tu já sabe que o raio nessa situação aqui é de 1 metro. E ela está eletrizada com uma carga positiva de mais 8 vezes 10 a menos 8 coulombs. Pronto. O meio que envolve é o vácuo, então a gente vai usar essa constante aqui. Não existem outras cargas elétricas provocando influência. Beleza, e ele quer saber o seguinte.
Atingido o equilíbrio eletrostático, determine o potencial elétrico da esfera. Então, você tem aqui a esfera condutora, beleza? Tem raio aqui. Qual é o raio dela? 1 metro. Então, esse raio aqui vai ser de 1 metro. Essa carga está espalhada aqui na superfície. Em toda essa superfície aqui, você tem uma carga positiva espalhada. Quanto é que vale essa carga? Está aqui o valor, certo? A carga mais Q. E o potencial elétrico dessa esfera. Item A. Como é que a gente calcula o potencial elétrico dessa esfera? A gente pega a constante vezes o valor da carga com o sinal, né? A gente deve considerar o sinal, se a carga que está espalhada é positiva ou negativa, dividido pelo raio. Então, vamos lá. 9 vezes 10 elevado a 9 é o valor da constante. Quanto é o valor da carga que está espalhada na superfície? 8 vezes 10 a menos 8 dividido pelo raio, que é 1 metro. Aí tu percebe que o raio já está em metro, beleza? Se não tiver em metro, tem que transformar. Então, tu multiplica aqui, 8 vezes 9, 72. 10 a 9 vezes 10 a menos 8, produto de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. 9 mais menos 8. 9 menos 8, 1. 10 elevado a 1 é 10, então isso aqui vai ficar 720 volts. Esse é o potencial dessa esfera. Quando ele pergunta, determine o potencial da esfera, ele está se referindo ao potencial na superfície da esfera. Que a gente sabe que na superfície, o potencial na superfície é o mesmo potencial em qualquer ponto interno aqui, né? O potencial interno e o potencial na superfície são iguais, beleza? Então, é 720 volts o potencial na superfície e em qualquer ponto interno aqui ao condutor. No item B, o que é que ele está pedindo? Ele pede que a gente determine agora o potencial em um ponto que está a 12 metros. Então, se esse ponto aqui agora está a 12 metros do centro da esfera, vamos chamar aqui esse ponto P. Esse ponto aqui está a 12 metros. Então, está a 12 metros da onde? Do centro da esfera. Daqui para cá. Do centro da esfera até o ponto P. Então, como é que a gente calcula o potencial no ponto P? Constante, valor da carga, com o sinal dividido pela distância. Então, a constante vai ser 9 vezes 10 a 9. Beleza? 9 vezes 10 a 9. Valor da carga, que é 8 vezes 10 a menos 8. Dividido pela distância, que é de 12 metros. Que é a distância do ponto até o centro do condutor esférico. E aí, 9 vezes 8, 72. Fica 72 por 12. Aqui, produto de potência, fica 10. 72 dividido por 12 vai dar igual a 6. 6 vezes 10, 60 volts. E isso confere, né, pessoal, com o nosso resultado. Ó. Tu percebe que da superfície para o ponto P, o potencial, à medida que você vai se afastando da carga positiva, o potencial vai diminuindo. Na superfície, quanto era o potencial? 720 volts. E no ponto B, à medida que eu vou me afastando, 60 volts. Isso, a gente sabe, já que é uma carga positiva que está gerando campo elétrico, essas linhas de campo, elas ocorrem no sentido de se afastar do corpo que está eletrizado, positivo, né? Beleza? As linhas de campo elétrico são de afastamento e ao longo da linha o potencial ele cai. Certo? E o item C? No item C, ele pede para a gente calcular o potencial elétrico num ponto situado a 10 centímetros do condutor. Ora, pessoal, se o raio é de 100 centímetros ou 1 metro, então um ponto a 10 centímetros ele vai estar bem aqui, né? Vou chamar aqui de ponto O. O ponto O ele é um ponto interno ao condutor. E a gente sabe que o ponto interno ele tem um potencial igual ao potencial na superfície, que a gente já calculou aqui, ó, que foi 720 volts. Então, nesse ponto O, que é um ponto interno, certo? O potencial nesse ponto a 10 centímetros da superfície é um ponto interno, é igual ao potencial na superfície, que é igual a 720 metros.
Beleza? Quando ele pede para a gente calcular o potencial num ponto interno, eu vou usar essa mesma expressãozinha aqui, ó, para calcular o potencial como se fosse na superfície. Eu vou usar o raio, tá? Tanto para o potencial na superfície como para o potencial no ponto interno, eu vou usar essa mesma expressãozinha aqui. Beleza? Então, com isso, finalizamos aí o nosso exemplo.